Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Castles of Burgundy, um clássico do Sr. Stefan Feld. No jogo, nós somos príncipes que vamos tentar desenvolver nossa propriedade em busca de pontos de vitória. O jogo é um clássico porque ele manipula muito bem os dados, né? Você tem 2 dados e esses dados serão utilizados da melhor maneira possível, né? Com várias funções diferentes. Cada jogador começa o jogo com 1 prata, né? Que é uma moeda do jogo. Começa com um trabalhador, o primeiro jogador com 1 trabalhador, o segundo com 2 e assim por diante. Vamos até 4 jogadores. E nesse tabuleiro, que para jogos iniciais é igual, mas podem ser diferentes e aleatórios, porque são várias expansões lançadas, você tem uma quantidade de hexágonos igual. Cada jogador começa ainda com um castelo na posição central, nesse modo básico, o modo para você iniciar a aprender o jogo. Em modos experientes, você escolhe um dos lugares onde você vai começar com o seu castelo. E, obviamente, a posição do castelo é importante porque você precisa construir adjacente a essa construção, né? No tabuleiro central comum, nós temos aí o simbolismo de 5 rodadas e em cada rodada você tem 5 mercadorias que são dispostas aqui, né? No início do jogo, são lançados os dados, todos lançam ao mesmo tempo, e aí o primeiro jogador, que é esse aqui, o jogador com dado preto, lança o dado branco. O dado branco indica qual é a posição aqui onde vai entrar a mercadoria. Essa mercadoria daqui iria aqui para o número 2, por exemplo, né? E os jogadores ficam aqui com seus dados na posição, esperando a sua jogada, né? O dado pode ser usado para fazer 4 ações possíveis, né? Então, a primeira ação é pegar uma das peças que está aqui no tabuleiro central e trazê-la para a sua reserva. Mas ele tem que usar o dado com o número e pegar do recipiente do número. Então aqui o número 5, 6, 1, 2, 3, 4. Aqui ele pegaria, por exemplo, usaria esse dado para pegar uma peça daqui do número 5 e colocar na sua reserva. Usou um dado. Poderia repetir essa ação, pegar as 2 peças do número 5, por exemplo. A segunda ação é colocar uma dessas peças no jogo, né? Então, se o jogador tivesse uma peça aqui na sua reserva, ele poderia usar o dado para colocar a peça que está na reserva no tabuleiro, com a restrição, tem que ser adjacente a uma das peças já existentes no jogo. No começo, só esse castelo aqui no centro. Então, se esse número aqui fosse o número 4, por exemplo, ele poderia usar o número 4 e colocar essa peça aqui de mina aqui do lado do castelo. Simples assim. A terceira opção é o jogador simplesmente, ele não tem muita coisa para fazer, ele pode vender o dado e trocar por trabalhadores. Então ele descarta o dado, pode ser qualquer número, né? Coloca aqui, e ao invés de pegar uma peça ou colocar uma peça, ele pega 2 trabalhadores. Os trabalhadores servem para trocar o número do dado. Então, cada trabalhador aumenta ou diminui o ponto do dado em 1 unidade. Então, esse número 4 aqui, se ele usar o trabalhador, pode virar o número 5 ou pode virar o número 3, certo? E a última das ações, não menos importante, os jogadores têm mercadorias, né? Já começam com um número 3 mercadorias diferentes. E eles podem conseguir mais mercadorias utilizando o barco, né? Quando ele coloca o barco, ele pega a mercadoria de algum dos depósitos. A última ação é você vender essa mercadoria. Quando você vende a mercadoria, você ganha 1 prata e você pode ganhar outras coisas no jogo. Tem alguns modificadores que podem acontecer, mas você ganha 1 prata e o número de mercadorias que você tem vendidas daquele número vai valer o número de os pontos equivalente ao número de jogadores. Então, num jogo para 2 jogadores, se ele vender uma mercadoria, vai ganhar 2 pontos. Num jogo para 4 jogadores, ele vendeu uma mercadoria, ele ganha 4 pontos. Se ele tiver 3 mercadorias do mesmo tipo, ele ganharia 12 pontos, por exemplo, né? Então, saber a hora certa de você vender, ou pegar o trabalhador, ou pegar uma peça daqui, é importantíssimo. São 6 tipos de construções diferentes. Algumas delas bastante simples e outras mais elaboradas. As construções em verde claro são fazendas, então tem vários tipos de animais. Você colocou aqui, você vai ganhar os pontos referentes aos animais.
Os castelos verde escuro, e eu sei que não dá para ver essa diferença, mas eu vou mostrar amanhã na nossa live. O verde escuro são castelos, então simbolizam a realeza. Quando você coloca um castelo, você tem um bônus, você pode jogar de novo, utilizar qualquer número, como se fosse um favor real. As peças azuis, elas são os mercadores, os barcos. Então, na hora que você coloca um barco, primeiramente você avança na trilha, dizendo que você vai jogar primeiro na próxima rodada. Jogar primeiro é importante, né? E quando você coloca o barco, você pega as mercadorias de um dos depósitos, né? Sendo que você não pode extrapolar o seu depósito pessoal. Você tem 3 espaços apenas. Você pegar uma mercadoria que não cabe aqui, você não pega essa mercadoria, certo? As peças cinza são minas. É como se no seu território você tivesse descoberto minas. Essas minas, na transição de um turno para o outro, vão te dar prata. E essa prata serve para você comprar peças aqui desse mercado central, que é um mercado clandestino, vamos dizer assim. Você só consegue pegar essas peças aqui comprando por 2 pratas. E você não pode comprar, se você tiver 4 pratas, você não pode comprar as 2 peças no mesmo round, né, no mesmo turno. As peças em amarelo representam ferramentas, tecnologias e vão trocar algumas coisas. Além de pontuação no final do jogo, eles vão dar também alguma coisinha aí, alguns benefícios para você trocar regra, por exemplo, né? E as peças em bege, que são 8 tipos diferentes que fazem coisas diferentes. Então tem peça que você coloca e você pode vender a mercadoria, tem peça que você coloca e você ganha 2 pratas, tem peça que você coloca e você pode pegar uma outra peça, então você pode fazer uma espécie de combo, né? Então, por exemplo, você pegou aqui essa peça, automaticamente quando você coloca ela no seu tabuleiro, você pode pegar ou um castelo, ou uma mina, ou uma peça de ferramenta, né? Então, é uma peça versátil para você pegar. Essa aqui, se você coloca, você pode pegar uma outra peça bege. Então você pode fazer alguns combos com isso. Tem um alojamento que você pega mais trabalhadores. Então, são peças muito versáteis que todo mundo está olhando ali no jogo, né, para pegar essas peças. Interessante, quando você completa, né, quando você fecha um espaço que tem a mesma cor, você ganha uma pontuação. E essa pontuação vai variar de acordo com a rodada. Vai variar com o tamanho do espaço, né? Então, quanto maior for o espaço, mais pontos você vai ganhar, e também da rodada. Na primeira rodada, são 10 pontos por você fechar qualquer espaço. O espaço de 1 que você pode fechar aqui, você ganha 10 pontos. Mas a pontuação é referente a um espaço apenas, né? Que aqui no caso é um ponto só. Mas se fosse, por exemplo, um espaço maior com 6 tiles, você ganharia aí 21 pontos mais os 10 pontos da rodada. Na segunda rodada, 8, 6, 4 e 2. No final do jogo, após a quinta rodada, os jogadores vão ver os pontos de vitória que fizeram ao longo do jogo, que vai pontuando, e, mais importante, algumas peças que dão pontos, né? Então essa peça aqui, por exemplo, te dá ponto por cada prefeitura. Cada prefeitura que você conseguiu colocar no seu tablô, você vai ganhar 4 pontos por ela. E você não pode ter 2 construções do mesmo tipo no mesmo espaço, né? Além disso, quando você preenche todas os tiles de um tipo, então, por exemplo, colocou todos os barcos, você ganha direto esse ponto aqui, esse tile aqui de pontuação, que para 2 jogadores vale 5 pontos. O segundo jogador que cumpriu vai ganhar um tile menor, vai ter uma pontuação menor, né? Esse é o jogo, elegantíssimo, regras simples, tem muita coisa para falar, porque esses tiles beges, eles dão ações diferenciadas, né? Então o jogo fica muito dinâmico, vou mostrar todos eles na live de amanhã, né? E é um clássico, né? É um dos grandes jogos do Sr. Stefan Feld, né? O nosso Algo a Mais fala justamente desse nome, Burgundy. Quando você procura esse nome, vai ver que é Borgonha. A região de Borgonha, na França, é uma região potencialmente uma das mais famosas viticulturas do mundo, né? O vinho Borgonha, faz principalmente a uva Pinot Noir, é famoso por ter o Romanée Conti, um dos vinhos mais caros do mundo. Essa tradução de Burgundy para Borgonha é porque aquela região, lá no século V, ela foi ocupada por germânicos, principalmente dentre os povos, dos vários povos germânicos, os burgundios. Os burgundios ocuparam aquela região e deram o nome de Burgundia, o reino da Burgundia. Isso aí, a partir do século XII, foi trocado, passou a ser a região da Borgonha. Tem castelos nessa região,
que hoje em dia são partes de vinhedos, né? E vinhedos que fazem vinhos caros, né? São basicamente duas uvas que são cultivadas nessa região central ali da França, né? A Pinot Noir e a Chardonnay. Então são vinhos muito conceituados. O vinho Borgonha é um vinho que é feito da uva Pinot Noir, apenas a uva Pinot Noir, e normalmente é um vinho muito bom, um vinho muito caro, né? O terroir daquela região é uma micro-região muito específica. Então traduz bons vinhos ali e muita fama, né? O Chardonnay, junto com o Pinot Noir, fazem bons espumantes também. Os espumantes franceses são os melhores aí do mundo, não é isso? Esse é o jogo, essa é um pouco da história de Burgundy, um jogo que eu tinha prometido há muito tempo aqui no canal, um dos jogos, vamos dizer assim, mais conceituados de Stefan Feld, e trazendo aqui nessa nova temporada, né, no final do primeiro mês da nossa nova temporada. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, voltamos ao horário antigo, porque eu voltei às minhas aulas. 23 horas, a nossa live, falando um pouco mais desse jogo, mostrando todos os tiles e todas as nuances, né, desse jogão do Stefan Feld. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!